Muito bem, muito bem. Vamos lá, gente boa! Tudo bem com vocês? Aqui, professor Ricardo falando e vamos nessa gravar uma breve aula aqui nesse vídeo de história sobre a África Antiga. Gente, eu já tinha passado para vocês semana passada um vídeo explicando um pouco sobre a África Antiga e alguns reinos da África, tá bom? E pedi para vocês fazerem algumas anotações no caderno e etc. Agora eu quero rapidamente tratar com vocês sobre alguns aspectos da África Antiga, porque nesse bimestre a gente vai tratar sobre a África e também alguns pontos da América e do povoamento da América, tá ok? Mas a princípio o assunto será a África Antiga e também, para não ficar no passado, trataremos sobre a África atual, certo? Então vamos lá. A história diz que a África ela surgiu há 300 milhões de anos atrás. É uma datação, para mim, um tanto questionável, porém, no livro didático, a informação que nós temos é essa. E isso, comparado a outros continentes, é um número exorbitante. Por quê? Porque a Europa, por exemplo, surgiu ali mais ou menos em 500 a.C. A América veio surgir ou descoberta em 1500 mais ou menos depois de Cristo, e a África surge aí como o continente mais antigo do mundo. Apesar de eu não partilhar dessa opinião de 300 milhões de anos, mas a África é tida como um dos continentes mais antigos, no que para mim deve ter de 6 a 10 mil anos, já que eu sigo mais a teoria de que a Terra, o planeta, é um planeta jovem, tá ok? Pois bem, a África Antiga era dividida em reinos. E esses reinos, eles tiveram o seu período de dominação. Nós podemos destacar pelo menos 4 reinos antigos que formavam a África. Número 1, o reino de Cartago. Número 2, o reino de Núbia. Número 3, o Império do Ghana. E número 4, o Império de Mali. O reino de Cartago, por exemplo, teve o seu período de dominação de 814 anos antes de Cristo a 146 antes de Cristo, ou seja, do ano 814 ao ano 146 antes de Cristo. Já o reino de Núbia ou da Núbia teve o seu período de dominação entre os anos de 780 antes de Cristo a 350 antes de Cristo. Depois, o Império do Ghana, que teve o seu período de dominação de 700 a.C. a 1250 a.C. E o Império de Mali,
de 1230 a.C. a 1670 a.C. Nós podemos também destacar as características de cada reino, as características desses reinos citados agora. Por exemplo, Cartago. O reino de Cartago tinha como principal arma o comércio, né? Era um império comercial, principalmente um império comercial marítimo, porém não deixava de ser também um império comercial terrestre e também um império comercial agrícola. A dominação comercial nessa época era quase que total do império ou reino de Cartago. Já a Núbia, por sua vez, tinha como principal característica o seu poderio militar. Também o comércio, mas principalmente um poderio militar. Tão tal que isso fez com que a Núbia conseguisse ou tivesse várias conquistas militares, de sorte que dominava o comércio da África como um todo e também de uma parte específica que era o Egito. E além disso, tinha uma dominação, ou seja, dominava a cultura de muitos países da época, dentre eles o Egito, que por sua vez sempre teve um lugar de destaque na África antiga, ok? Em seguida, a Gana. O Império do Gana tinha como principal característica a sua economia, ou seja, as suas riquezas. E podemos destacar aí o ouro, a mineração de ouro, o cobre, a mineração do cobre, como também a agricultura, tendo destaque para o cultivo de tâmaras, muito comum naquela época e era, por sua vez, uma das principais fontes de riqueza, que era o cultivo e o comércio das tâmaras. E o reino de Mali, ok? Que tinha, por sua vez, o mais rico ou uma das histórias mais ricas da África. E dentre os impérios é dito que o Mali era o maior império que a África já teve e tinha a sua economia baseada na extração e mineração de ouro, na mineração de ouro e na extração de sal. Temos uma observação a fazer sobre impérios dominantes do mundo. Se a gente pega esse gancho de impérios, sem sombra de dúvidas, podemos então fazer uma ligeira retomada, vamos dizer assim, sobre os grandes impérios que dominaram o mundo. Quantos impérios dominaram o mundo, né? Pegando esse gancho não só continental da África, mas mundial. Por exemplo, podemos destacar o Egito. O Egito, que é um país do norte da África, já teve um grande período de dominação, um período de mais de 400 anos de dominação. Outra nação que é bem pertinho ali da África, que está no Oriente Médio, é Israel,
Israel já teve o seu período de mais ou menos 100 anos, sendo a grande potência mundial na época, por exemplo, do rei Davi, ok? Podemos destacar também o Império Babilônico, que historicamente, sob a liderança do rei Nabucodonosor, teve um momento de dominação de mais ou menos 70 a 100 anos, onde dominou o mundo e subjugou o mundo. Depois da Babilônia, o Império Medo-Persa, que por sua vez teve sua dominação depois da queda da Babilônia e dominou o mundo por cerca de 100 anos. Na sequência, o Império Grego, que dominou por quase 1000 anos o mundo. Em seguida dos gregos, o Império Romano, que inclusive foi o império da época de Jesus Cristo, e depois disso tivemos outros impérios, como por exemplo o Império Otomano, que passou a ser também, em certo momento, uma grande potência mundial. Tá ok? Já mencionamos o reino antigo, os reinos da África, e depois, na nossa aula presencial, nós vamos destacar um pouco da África atual para entendermos também diversos pontos, os blocos, os mapas, os países, a diversidade linguística e depois falar um pouco sobre Egito Antigo para vocês estarem por dentro de toda a história africana, tanto a antiga como também a atual, tá bom? Pois é, gente, assistam esse vídeo até o final e na nossa aula presencial iremos fomentar mais essas ideias e explicar com muito mais detalhes sobre a história da África antiga, como também fomentar algumas informações muito relevantes sobre a África atual, tá ok? Até o nosso próximo vídeo, valeu, até mais!